ceia, Mateus capítulo 18, versículo de número 1, a seguir, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, voltem sempre. Você que nos visita pela segunda, terceira, quarta, seja muito bem-vindo, voltem sempre. Vocês que é da casa, amamos vocês, continuem vindo em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Aleluia, todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como esta criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Feche seus olhos, encurve a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela honra de podermos ler a Tua palavra. Que o Senhor, Santo Espírito, ministre no nosso coração nesta hora. Fala, Espírito Santo, que nessa noite a mensagem que será ministrada deste altar possa gerar frutos, Deus amado, frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, assim eu oro, te agradecendo e te peço, Pai, transforma as nossas vidas com a Tua palavra, nos liberta, em nome de Jesus, amém? O pastor Ademir falou algo muito interessante aqui agora no momento do dízimo, que tem tudo a ver com a ministração que eu quero trazer para você hoje. Se você veio aqui nessa noite esperando ouvir algo novo da parte de Deus, deixa eu te falar um negócio, em questão de palavra é tudo velho. Eu tenho certeza que se você é cristão há pelo menos 2 dias, não tem nenhuma novidade para você. Só que hoje em dia quem mais precisa do evangelho são as próprias pessoas que dizem seguir o evangelho. Hoje em dia quem precisa ser ministrado muitas das vezes não é pessoa do mundo. Engraçado que de vez em quando eu olho alguma situação e vejo as pessoas do mundo ministrando para quem é da igreja. E eu fico assim, reclavada de cara que você tomou agora, né, filho? Você podia ter dormido sem essa, porque alguém que não conhece Jesus como você conhece, está falando essas coisas para você, tem algo de errado com você, você precisa mudar. E quando eu digo com você, eu estou falando isso para mim, é que eu converso comigo mesmo, eu me uso na terceira pessoa, na segunda, na primeira, na quarta, eu sou meio doido. E domingo passado eu estava aqui pela manhã, e eu estou vindo, né, nos domingos pela manhã, fico aqui olhando os meninos da aula e tudo mais, sento, converso, oro, faço nada. E aí chegou uma irmã aqui, e a gente começou a ministrar um louvor que falava a respeito de paternidade. Ela começou a me contar a história desse louvor, e ela falava muito a respeito de paternidade. De repente a gente deixou o louvor para lá e começou a conversar entre a gente. E ela falando a respeito de paternidade, ela me disse assim: tudo muda quando você se torna mãe. No caso dela era mulher, né? Quando você se torna mãe, quando você tem um filho e etc. Eu, por quê, né? Queria saber, sempre bom estar aprendendo. É um amor incondicional, que não sei o que não se mede e etc. E aí eu comecei a observar na filha dela que estava com ela e a maneira que a menina se comportava. Eu olhei aquilo assim e falei, gente. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Falou assim, tá vendo? Falei, o que, senhor? A maneira que a mocinha se comporta? Falei, tô. Falou assim, não tem vergonha de estar perto da mãe, de mesmo sendo um pouquinho já grandinha, querer sentar no colo, fica abraçando, fica beijando, fica ali rodeando. E para a mãe com certeza é a sensação mais boa do mundo. Falei, entendo, senhor. Com certeza, provavelmente deve ser sim. Ele falou assim, é assim comigo também. É assim com os meus filhos. Eu gosto quando vocês são apegados. Eu gosto quando vocês são carinhosos. Eu gosto quando vocês gostam de passar tempo comigo. Eu gosto quando vocês querem ter tempo para me ouvir.
Eu gosto quando vocês me procuram para resolver um problema, primeiro do que procura o pastor, do que procura o obreiro, do que procura o líder, do que procura o amigo. Eu gosto. Eu sinto prazer quando eu sou o primeiro a saber de uma novidade. Falei, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. Ele falou, eu sinto prazer quando eu sou o primeiro que você conta, porque é sinal que você se importa, que você me ama. Eu falei, gente, mas aí o Senhor me fez uma pergunta e falou assim, quando foi que você cresceu? Quando foi que você cresceu? E o engraçado é que o Senhor ia falando comigo, eu ia falando com ela. Eu preguei essa ministração para ela semana passada. O Senhor ia falando comigo, eu ia falando para ela. E eu falei, olha que interessante, quando foi que a gente cresceu? E ela começou a viajar comigo. Acho que ela olhou para minha cara e falou, esse menino é doido, né? E aí ela começou a dar uma viajada comigo. Eu falei assim, quando foi que a gente cresceu? Ela, como assim? Eu falei, presta atenção para você ver. Hoje, usei a filha dela como exemplo. Hoje ela está sempre perto de você, não tem vergonha de te abraçar, de te beijar, de pegar aí na sua mão, de ficar te rodeando, tudo mais e tal. Mas chega uma fase, os pais me entendem, né? Os pais que já têm filho pré-adolescente, adolescente, jovem, eles vão me entender melhor quanto a isso, porque eu passei por isso. Acho que toda criança geralmente passa por uma fase onde ela começa a socializar com outros amiguinhos, 10, 12, 15 anos ali, e os amiguinhos às vezes acham isso uma coisa meio infantil demais de se fazer. Então o pai que antes levava o filho de mãozinha dada na escola, hoje já não pode mais. Não, pai, que vergonha. Eu não sou criança mais não é assim que fala? Eu não sou criança mais não precisa pegar na minha mão e me levar até a sala não, eu sei o caminho da escola, não, eu vou de a pé com meus colegas, é mais legal, é mais maduro, a minha galera faz isso, pai, não precisa me pegar na mão e me levar até na escola, o que? Abraçar o pai, beijar o pai, falar que ama, na frente dos colegas é a morte. Nossa, que vergonha, nossa Deus, ainda mais quando é uma mãe muito coruja igual a minha mãe, né? Do outro lado da rua, 300 esquinas, gritava, bebê da mamãe, ô bebê da mamãe, eu, misericórdia, Senhor da glória. E aí eu começava a procurar, cadê o bebê, gente? Tem uma doida gritando lá, se apresente, filho de Deus. Aí eu, ai mãe, e aí, já gente, minha mãe, viu? Minha mãe, aí chegava no outro dia na sala, ó o bebê da mamãe, ó, chegou o bebê da mamãe, ó o neném, que gracinha, aí você queria morrer. E é engraçado, irmão, que hoje a gente pensa assim, mas se tratando de Deus, na pessoa de pai, aquele que cuida, né? A gente chega um momento que a gente cresce, quando não deveria. Se tratando da pessoa de Deus, e se tratando até de pai e mãe mesmo, você tem que entender uma coisa. Você pode ter 30 anos nas costas, estar casado com 10 filhos, você sempre será o bebê da sua mãe. Você sempre será o rapazinho ou a mocinha do papai. Pastor, eu não gosto de tratar Deus no perfil ou na filosofia de pai, porque meu pai não é a melhor imagem de pai para mim. Então você tem que aprender a ser a melhor imagem de filho para o seu pai. Porque Deus é o nosso Pai Supremo, e ainda que o nosso Pai terrestre não seja a melhor pessoa do mundo, nós temos um Pai que é não a melhor pessoa do mundo, porque Ele já era antes do mundo. Então quando você contempla a paternidade de Deus, você precisa entender que você é como filho a partir da paternidade de Deus, e não a partir da paternidade do seu pai terreno ou da sua mãe terrena. Você precisa entender isso. Deus é o seu Pai Supremo. Mas aí eu te pergunto, se tratando de Deus, quando foi que você cresceu? Felipe, quando foi que você cresceu? Quando você começou a estudar teologia? Quando você
a gente se torna religioso muito rápido, foi quando no seu segundo culto, quando você já tinha entendimento, você sabia exatamente como acontecia. O obreiro vai abrir o culto, o ministério de louvor vai cantar 5 músicas, o pastor vai tirar o dízimo, depois vai ministrar a palavra. Antigamente era mais comum do que hoje. Todo culto chamava as pessoas, era todo culto, chamava as pessoas na frente e orava pelas pessoas, e aí você já sabia mais ou menos as pessoas que dava trabalho, e orar para elas, você já ficava de olho, será que hoje cai ou não cai? Como é que é isso? Vamos ver. Opa, aquele irmãozinho ali gosta de rodar, dar umas voadoras que não sei o que, será que hoje vai? A gente vai crescendo, né, irmão? A gente entende que a gente cresce quando começa a entender demais sobre as coisas. Só que Deus não é uma coisa. Deus, ele é um ser. Deus, ele é uma pessoa. Deus, ele é um espírito. Deus é Pai. Quando se trata de Deus, deixa eu te falar uma coisa, nenhum conhecimento é válido. Sabe o que você sabe? Nada. Pastor, como que você ousa falar que eu não sei de nada? Eu sou estudado, eu sei disso, eu sei daquilo, tá. Você pode ser estudado tanto que for. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre vai ter algo novo para te revelar. Porque Deus não pode ser estudado. Você não sabe o que Ele quer fazer nesse culto de hoje, provavelmente você não sabe o que Ele vai querer fazer no próximo domingo. Sabe por quê? Porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é a maior prova viva disso. Você lê o mesmo capítulo e os mesmos versículos 300 vezes. 300 vezes pode falar de uma maneira diferente com você. E aí você pensa assim, mas como que eu não tinha reparado nisso? Já li isso aqui 400 vezes. É porque Deus sempre tem algo novo. Deus não é só aquilo ali que está escrito, Ele vai muito além do que está escrito. Gente, presta atenção, Deus, Ele é. Um menino na loja me perguntou e falou assim, quem é a esposa de Deus? Eu comecei a rir demais. Falei assim, como assim, filho de Deus? Não, é que eu li num livro, O Homem Mais Feliz da Terra. Esse livro é do Augusto Cury, recomendo, muito bom. Já li esse livro. E o menino não tem nenhuma familiaridade com igreja nem nada, mas ele estava lendo esse livro e falou assim, e eu vi que Deus teve um filho. Quem era a esposa de Deus? Falei, você não entendeu nada, filho. Deus, ele não é ser humano para precisar de uma esposa para gerar alguém. Eu preciso te fazer entender que você, na verdade, é 2 e não um só. Ele falou assim, não estou entendendo. Falei, vou te explicar. Em Gênesis, quando Deus vai fazer o homem, abrir lá para ele certinho onde estava escrito, e falei assim, você repara em 2 palavras de Deus. Deus faz o homem, fazer de uma matéria-prima, usar uma matéria-prima para criar alguma coisa, e Deus criou o homem, soprando nele o fôlego da vida, ou seja, o Espírito. Então você na verdade é 2 e não um só. Mas e Jesus Cristo? Jesus Cristo não foi feito, Ele foi criado, Ele foi gerado, Ele já era. Porque Ele é Espírito. Ah, mas e quando Ele veio em carne? Eu falei, aí precisou de uma mulher. Que aí Ele deixou sua glória do céu e veio habitar no ventre de uma mulher. Mas então foi através dela e do marido dela? Não. Por isso que o marido dela queria fugir. Ela era virgem. De repente aparece grávida. Ele só pensa de 2 uma. Ou essa mulher pulou a cerca, ou tem algo de muito errado acontecendo aqui. Quer saber? Para a gente não ser morto, porque naquela época seria morto, no caso a mulher, né, que apareceu de barriga, e até mesmo o próprio homem, se eles desconfiassem que o filho era dele, que provavelmente desconfiariam, né, irmãos? Noivos, eles matariam, porque a lei de Moisés manda assim. Engraçado que toda vez que um religioso vai falar sobre lei, tem que ter um nome de um ser humano na frente. Ah, mas foi Deus que ditou as leis. Justamente, Deus teve que ditar as leis porque o povo preferiu ouvir um homem do que Deus. E muitas das vezes você é assim, você não entende que Deus é seu pai, prefira ouvir o seu pai do que ouvir os homens. Sabe por que muito filho se lasca na vida? Porque vai procurar o conselho de amigo em vez de procurar o do pai. E o pai está falando, não vai. E aí os outros homens que não tem nada a ver com sua vida estão falando assim, vai sim, mete a cara, vai dar certo, já deu certo, que não sei o que, você é livre, faz o que você quiser. Você vai lá e quebra a cara, e quem que te consola depois? Está lá dentro da sua casa.
Então toda vez que o religioso ia falar, esse negócio de religião não encaixa comigo não, viu, irmão? Vocês me desculpem. Não gosto de religião. Não sigo nenhum. Mas eles falam, a lei de Moisés manda matar. A lei de Moisés. Mas Jesus, sério? A lei de Moisés manda matar quem foi pego em adultério. Beleza, então faz o seguinte, ô seus Moisésinho da vida. Se você não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Pode ser? Mas não ficou nenhum acusador, por quê? Quando Jesus olhou para aquela mulher, gente, eu acredito que dentro dele surgiu ali um senso de paternidade. Ele falou assim, eu preciso salvar minha filha. Eu preciso salvar ela. Primeiro eu preciso salvar ela dos acusadores. E depois eu preciso libertar ela do pecado para salvar a alma dela. Então primeiro ele manda os acusadores embora e depois ele pergunta, ninguém ficou para te condenar não? Não, então eu também não vou te condenar não. Sabe por quê? Porque o pai nunca condena um filho. Muito pelo contrário, o pai não condena, ele corrige. Para que o filho por si só não seja condenado. Pastor, quem me joga no inferno? Você. Deus não te joga no inferno, Deus não quer que você vá para o inferno, presta atenção nisso, Deus é pai. Você acha que o pai vai querer ver o filho torrando? Pastora Patrícia abriu o culto muito legal quarta-feira, falou, tão calor né gente, imagina no inferno. É típico né irmão, todo cristão, se você nunca falou isso, tem algo de errado com o seu cristianismo. Quando você olha um calor desse, você fala, você não pensa no inferno, tem algo de errado. Todo mundo pensa, nossa, isso aqui já está calor, posso ir para o inferno? Não, imagina lá, a misericórdia. Você acha que Deus quer isso para você como pai, irmão? Nunca, de forma alguma. Da mesma forma que seu pai, sua mãe tentou evitar que você se machucasse ao longo da sua caminhada humana, tentou fazer de tudo ali para te proteger. Eu acho que se os pais, em forma geral, pudessem pôr o filho dentro de uma caixinha, proteger de toda a maldade do mundo, e toda a maldade que sobreviesse sobre o filho, viesse sobre eles, eles fariam. Porque foi o que ela me falou. Ela falou, quando eu ganhei minha filha, ela começou a chorar e eu não descobria o que era. Eu liguei para minha pastora chorando. E aí eu, para sua pastora, você devia ter ido no médico. Ela falou assim, eu fiquei tão desesperado porque eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu queria era que a dor dela passasse para mim. Falei, gente, é forte. E aí sabe o que aconteceu? Como Deus olhou para a terra e falou, está tudo uma bagunça, está tudo uma desordem, eu quero que a dor deles passem para mim. Jesus, faz o sacrifício. Estão entendendo? Levanta a mão, só quem está entendendo, para eu ver se eu preciso simplificar mais. Jesus, filho, alguém tem que ser sacrificado. Na época, para ter remissão de pecados precisava de sangue, sacrifício. Me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei era assim que funcionava. Por isso que o sacerdote sempre sacrificava o animal pelo pecado do povo. Por isso que Jó cometeu um erro terrível. Qual que era o erro que Jó cometia? Ele oferecia sacrifício pelos filhos, então os filhos não precisavam pedir perdão, porque ele pedia pelos filhos. Então não havia arrependimento na vida dos filhos dele. Isso é um erro. Você não pode pedir perdão por ninguém, irmão, só por você mesmo. Jó errou, irmão. Caso eles tenham pecado, Senhor, perdoa, viu? Eu estou fazendo sacrifício aqui. Não. Vocês pecou? Pecou. Vai oferecer sacrifício diante de Deus. Era assim que deveria ser feito. Aí de repente vem Jesus para oferecer o sacrifício. Por quê? Porque o pai olha e fala assim, vixe, eles estão perdidos. Vai todo mundo se lascar. Então vamos parar com esse negócio de sacrifício. Vamos parar de sacrificar animal e vamos fazer um só sacrifício que vai valer por toda a eternidade. Mas vai ter que ser um sacrifício pesado. Deixa eu pensar, um anjo não pode ser. Eu não posso. Já sei. Vou oferecer o primogênito, aquilo que eu tenho de melhor. Vai ter que ser você, Jesus. Pai, eu vou. Mas inclusive, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade.
E foi feito, e por isso você está aqui nessa noite. Mas deixa eu te perguntar de novo, quando foi que você cresceu? Quando foi que você parou de olhar a Deus com esses olhos de que Deus é quem cuida, que Deus é quem trata, que Deus é quem ama, que Deus só quer o de melhor para você? Cara, você tem que estar muito doido para achar, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Irmão, de forma alguma. Ele pode te corrigir, mas castigar não é a metodologia de Deus. Não é. E como que Ele corrige? Ele trata no nosso coração. Ele te dá corda para ver até onde você vai. Só que chega lá na frente, você quebra a cara. Mas por que você quebrou a cara? Porque Deus quis que você quebrasse a cara? Não, porque Ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. A palavra de Deus nos diz que Ele põe 2 caminhos diante de nós: caminho de paz e caminhos de mal. Você escolhe qual que você quer seguir. Mas você acha que Deus está torcendo para você seguir qual, irmão? Filho, vai pelo caminho da vitória, vai pelo caminho de paz, vai pelo caminho de bênção. Não, pelo amor de Deus, não é aí que você tem que ir não, volta, vai. Sempre tem um senso alarmante na sua cabeça, falando, não, parece que está tudo errado, o que eu tenho que fazer? Você tem que voltar ao que você era antes, você tem que voltar a ser criança, você tem que voltar a ter humildade de uma criança para chegar e falar, pai, eu posso? Já viu que uma criança pergunta se tudo pode? A criança não entende que a casa é dela, que a geladeira é dela, que a comida é dela, que ela pode ir lá e pegar a hora que ela quiser, porque pertence a ela. Ela está dentro da casa do pai, mas o que ela faz? Pai, posso pegar tal coisa na geladeira? A criança é ou não é assim? Me corrija se estiver errado, é assim? Quem já teve filho? É assim. Sei porque eu já fui. Posso pegar na geladeira? Pode. Mas para que você está pedindo se já é seu? Vai lá e pega. Posso pegar bolacha no armário? Poder você pode, mas agora não. Pode porque é seu. A casa é sua, a casa do pai é sua. Mas agora não, porque você ainda não almoçou. Se você comer a bolacha agora, você não vai almoçar depois. Está entendendo como Deus age? Ele te ensina. Você pode, mas eu acho que não deve. Por causa disso, disso e disso. Não, Deus, eu já sei. Eu estudo demais. Eu leio muita Bíblia. Eu tenho uma teologia inabalável. Doutrina então nem se fala. Conheço várias. Todas, se possível. Todo tipo de doutrina. Eu conheço, Deus. Eu sei o que eu estou fazendo, Senhor. Não, Deus, eu diminuí as horas de oração para fazer mais a obra. Só que você não entende que fazer a obra sem unção é suicídio. Não, Deus, não, eu parei com os jejuns porque o Senhor quer obediência e não sacrifício. É verdade, a palavra de Deus nos diz a respeito disso, que Ele quer obediência e não sacrifício. Mas e quando não há nenhum dos dois? Alguém que vira para mim e fala assim, eu não jejuo porque Deus prefere que eu obedeça do que eu jejuo. Falei assim, gente, engraçado, Jesus obedeceu a Deus em todas as coisas, mesmo assim Ele jejuou. Para quê? Para deixar de enfeite? Não, foi para nos ensinar uma coisa que os discípulos ainda não tinham compreendido. Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar os demônios? Por que, Senhor? É porque essa casca aí só sai com jejum e oração, e vocês não jejuam. Sabe por que vocês não jejuam? Porque o noivo está presente. Quando o noivo está presente, os amigos do noivo têm que se alegrar. Então não tem que jejuar mais não. Mas virá dias que vocês vão jejuar, e vocês vão ver o pau quebrar. Vão ter dias que vocês vão jejuar. Aí vocês vão ver dia de Pentecostes acontecer, avivamento acontecer. Vocês vão ver pessoas ser curadas. Através da sombra de vocês vão ser curados. Demônios, então, vocês não vão precisar nem mandar sair. Assim que eles te verem, já vai vir atrás de vocês falando, aí você veio aqui para me atormentar? Filho de Deus. Exatamente isso. Filho de Deus. Deixa eu me adiantar aqui. Para você entender que você é filho,
Você precisa entender que o Espírito que testifica que você é filho de Deus, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16 fala isso. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o versículo de número 17 diz assim: e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Tem algum herdeiro de Deus aqui? Deixa eu ver. Gente, muito pouco herdeiro de Deus. Tem alguma coisa errada com você. E quando a palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros de Deus, ela está dizendo justamente isso mesmo. Você é herdeiro de Deus. Tudo que é dele te pertence também, menos a glória, menos a majestade, que isso aí ele não divide. A pessoa que queria pegar um pouquinho de Deus caiu do céu, você que sabe. Não mexe aí não. Mas tudo, irmão, tudo. Por isso que o Espírito dele testifica com o nosso Espírito. Por quê? Porque o Espírito dele veio habitar no nosso Espírito, para que no nome de Jesus nós possamos fazer obras maiores que aqueles fez. Então tudo é nosso, irmão. As bênçãos são nossas. A autoridade para pisar serpentes e escorpiões é nossa. A autoridade para declarar. Amém? Só que aí tem gente que vive uma vida de tristeza, uma vida fracassada. E eu não entendo por quê, irmão. De verdade eu não entendo por quê. Felipe, você se sente pleno e realizado totalmente, irmão. Eu sou uma pessoa que sou grato por tudo que eu tenho, mas eu sei que não é nem a sombra do que Deus tem para mim ainda. Sabe por quê? Porque eu sou herdeiro de tudo que Ele tem. Tudo aquilo que Ele declara, irmão, na palavra, é meu. E eu pego tudo para mim. E aí tem umas pessoas que falam: não, mas isso aqui ele estava falando para Israel. Eu falei: então, Israel era a nação escolhida de Deus. Agora, se eles que eram a nação escolhida, Deus prometeu isso, imagina para mim que sou filho. Se Ele prometeu para minha vida, só que não. Aí você cresce. Aí você cresce e pensa assim: não é para mim não. Não é para mim, porque agora eu já entendo como que Deus faz. Teve uma pessoa que falou um negócio tão idiota para mim, que eu nem respondi. Fiz só uma cara de paisagem, que às vezes eu sou desse, para não dar umas patadas, eu só faço cara de paisagem. Que alguém virou para mim e falou assim: não, Deus trata só na vida de alguns. Eu falei: meu Deus do céu. Isso a gente estava falando só para ser filho de Deus. Não, isso aí é só para alguns. Dei uma olhada para a pessoa e falei assim: então tá bom. Se a pessoa não se vê como filho de Deus, quem sou eu para falar que ela é, irmão? Sabe qual que é o problema? É que muitas das vezes o tempo começa a passar e aí aquele primeiro amor, sabe? Aquele primeiro amor que Deus repreende lá em Apocalipse capítulo de número 2. Eu sei que você é bom de obras. Eu sei que você faz caridade. Eu sei de tudo isso. Mas eu tenho contra ti que você deixou seu primeiro amor. Sabe o que estava querendo dizer com isso? Algumas traduções dizem as suas primeiras caridades. Deus estava virando para ele e falou assim: você cresceu. Não tinha mais aquele afeto, aquele carinho, aquele amor incondicional de pai para filho, filho para pai. Acabou, é só isso que eu tenho contra vocês. Só. Deixou o primeiro amor. Parou de ver Deus como pai e aí começou a ver Deus como carrasco, como juiz. Pastor, você não vê Deus como juiz? Ele é, no tempo certo. Ele vai ser juiz. Ele vai ser juiz. Ele vai julgar tudo e todos. Por isso que hoje a gente precisa evangelizar os crentes. Por isso que hoje o cristianismo... Para quem que eu falei? Foi para você, gente? Ou foi para você? Que eu falei que o cristianismo está tão frio. Foi para você, né? Hoje cedo. Falei para o Isaías hoje cedo. Falei: o cristianismo está tão frio, está tão nojento. Por quê? Porque o cristianismo é. Falei isso para ele. Não é porque o cristianismo é. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. É maravilhoso. É a melhor coisa que existe. Só que o que as pessoas estão fazendo com ele? Irmão, é revoltante. Em vez de ensinar que são filhos de Deus,
que são servos do Senhor, que são sacerdotes. Não, ensina tudo ao contrário. Ensina tudo errado. Confundem graça com libertinagem. Confunde amor incondicional com aceitação. Como assim, pastor? Amor incondicional com aceitação? Não. Cristo amou a todos, que não sei o que, e aceitava os pecados. Cristo nunca aceitou pecado, irmão. Muito pelo contrário, ele amava incondicionalmente o pecador, mas o pecado pau comia. Tanto que ele falava assim: agora vai, não peca mais não. Não, hoje não pode mais. Os filhos de Deus estão escondidos, irmão. Gálatas 4, versículo de número 6, versículo de número 7, vai falar a respeito da prova que você é filho de Deus. Depois você lê em casa só para eu adiantar. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 19, que todos aguardam a manifestação ansiosamente dos filhos de Deus. Todos aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Todos aguardam que os filhos de Deus se manifestem na terra, irmão. Não são os advogados de Deus, aqueles que condenam, aqueles que acham quem merece e quem não merece. Não são os advogados de Deus, não. São os filhos de Deus. Todos aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 19. Os filhos de Deus. E por que dos filhos de Deus? Porque o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, é ou não é? Por isso que quando alguém tem certa atitude e você é mais íntimo da família, você fala, igual seu pai. Ou então faz alguma outra coisa, igual sua mãe. Igualzinho escrito. Então você fala, gente, você é a cara. E onde você tirou isso? João capítulo número 5, versículo de número 19, versículo de número 20, Jesus fala isso. Jesus fala. O filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Eu vou até abrir lá, irmão. Abre aí comigo, João, para não ficar só nas minhas palavras, né? João capítulo de número 5, versículo de número 19. Vamos lá rapidinho para a gente encerrar aqui para o final. Espero que você esteja entendendo isso aí. João capítulo de número 5, versículo de número 19 e 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes respondeu: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. Espera aí. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você tem feito o que você vê seu pai fazer? Eu falo que exemplo começa dentro de casa. Ponto final. A escola não tem obrigação de educar ninguém, a igreja muito menos. Mas os pais ensinem muito. E quanto que os pais estão ensinando? Quando eles estão fazendo. Não é quando eles estão falando. É quando eles estão fazendo. Eu costumo falar isso aqui, acho que todo mundo já ouviu. Mas hoje, pela graça que me foi dada pelo Senhor, hoje, quando eu virei pastor, eu lembro que no altar, um pastor da nossa congregação, que a gente tem muito carinho, pastor Daniel, ele virou pro meu pai no dia da minha consagração e ele falou assim: que orgulho que você não deve estar, hein, Leão? De ver seu filho sendo consagrado a pastor. Que orgulho que você não deve estar. E aí depois, passado algumas semanas, eu já estava aqui na cidade, alguém me perguntou assim: mas por que você quis fazer isso? Eu falei assim: porque eu sempre vi meu pai fazer. Eu vivi isso.
Minha vida inteira foi isso aqui que você está vendo. Minha vida inteira foi igreja. Minha vida inteira foi oração. Minha vida inteira foi monte. Minha vida inteira foi ver ele lendo a palavra. Minha mãe. Eles pegando nosso pé, larga esse videogame, vai ler uma Bíblia, vai orar. E aí na hora a gente acha que é encheção de saco. Fala, ai, pra quê? Orar, ler a Bíblia 1000 vezes. Pra quê? Você vai entender pra quê. Porque primeiro o pai ama o filho. Está escrito aqui. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Isso era Jesus falando a respeito de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus te mostra exatamente tudo que Ele faz. Eu não sei se você é grandinho demais para achar uma baboseira o que eu vou te falar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é especialista em pequenos detalhes. Deus te mostra o quanto Ele é amor. Por isso você está vivo até hoje. Deus te mostra o quanto Ele perdoa. Por isso você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque você foi lavado pelo sangue dele. Você merecia perdão, irmão? Não, eu respondo por você. Mas Ele mesmo assim te perdoou, porque em pequenos detalhes Ele está mostrando que Ele te ama. Sabe como que Ele mostra que Ele se importa com você? Quando você está naquele dia mal. Sabe aquele dia mal? Aquele dia triste. Sabe? E aí do nada Ele envia um fulano, um ciclano, para ir lá te dar uma injeção de ânimo. E você fala assim, nossa, justo hoje que eu não queria ver ninguém. Você não queria, mas o Pai sabe exatamente como lidar com você. E aí a pessoa joga a conversa fora, você esquece do problema, você dá risada, que não sei o que, muda seu astral. Ele está cuidando. Ele está mostrando o cuidado dele com você. Sabe por quê? Pelo que eu sei aqui, ninguém pegou coronavírus ainda. É ou não é, irmão? Podia ser você, irmã. Mas Deus está mostrando o cuidado dele. Claro, você tem que fazer a sua parte. Passa o álcool mesmo. Passa o álcool, irmão. Em nome de Jesus. Toma banho de álcool se for preciso. Usa máscara. Mas, irmão, se fosse para pegar, já tinha pegado. Um negócio que ninguém vê. Ninguém sabe direito. Nem os médicos sabem direito como que se espalha. Você pergunta, cada um fala uma coisa. Muito menos achou o tratamento ainda. Alguma coisa tem de errado com esse vírus. Então se fosse para pegar, irmão, você já tinha pegado. Mas como Ele cuida de você no pequenos detalhes, Ele fala, não, aqui não. Opa, vai quebrar a cara lá na frente. Então prefiro que quebra agora. Vai sofrer uma decepção agora. Você vai chorar, você vai se lascar, mas é melhor do que lá na frente, filho. É melhor porque eu já vi o final. Esse é Deus falando com você. Eu já vi o final, por isso que eu deixei se quebrar a cara aqui na frente. Porque depois ia ser pior, não ia ter como você sair de uma enrascada dessa que você ia entrar. Ah, mas eu achei que eu amava. Você achou errado. Fica na sua, que eu sei o que é melhor para você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou. Troca. A palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas hoje o Senhor está ministrando no meu coração: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Pai. E o mundo precisa disso. Todos aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os últimos avivalistas que vão pisar na terra. Pastor, você ainda acredita num avivamento? Eu acredito. Como é que vai ser, pastor? Vai ser línguas de fogo que não sei o que? Não. Vai ser vidas se convertendo. Vai ser cristão se convertendo de novo. Vai ser gente chorando, gente clamando o Senhor e falando assim: chega de pecado, eu não aguento mais ver pecado na minha terra, Senhor, faz alguma coisa. Gente gritando: Senhor, dá-me alma, senão eu vou morrer aqui, Deus. Ou o Senhor me dá alma ou eu morro. Aí a gente vê, passa com 120 mil habitantes. E a gente está clamando pelo quê? As igrejas deviam estar clamando por almas, mas ela não clama por alma, ela clama por membro. Deus não fechou monopólio com ninguém, irmão. Eu não tenho problema nenhum. Qualquer pastor que você perguntar vai falar: eu quero ver minha congregação cheia. Lógico, qualquer pastor quer isso. Mas uma coisa que o nosso pastor sempre fala é: eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Se tiver aqui dentro, tem que ser cheio do Espírito de Deus. Não, para mim não serve.
Não, 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 Deus manda membro para minha igreja. Não, Deus manda uma alma que estava indo para o inferno e agora vai para o céu. Pelo amor de Deus, é isso que o Senhor tem que me mandar. Não, 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 Deus, hoje eu não quero pedir nada de bênção. Hoje eu não quero ser tocado pelas suas mãos hoje não. Não, hoje eu que quero ir para os seus pés, me humilhar, me consagrar, para o Senhor usar a minha vida. Essa é a manifestação dos filhos, porque quando você entender, quando você voltar a tratar Deus como pai, igual uma criança trata, sem vergonha, irmão. Está lá na fila do banco sem fazer nada, a pessoa puxa um assunto com você, igual puxa comigo, quase todo dia alguém puxa esse assunto comigo. Nossa, e esse vírus, né? Será que não vai embora não? Eu já estou quase igual o João Batista, irmão. Arrependei-vos, porque é chegado. É oportunidade, irmão. Só que aí você fica, nossa, que vergonha. Imagina começar a falar de Deus aqui, a pessoa achar ruim comigo. Nossa, vou falar de Deus, não seja sem vergonha, irmão. Ame o seu Deus a ponto de você não ter problema nenhum de falar, ai meu Deus, mais um dia, obrigado Deus, bom dia, te amo, lindo, maravilhoso, santo, cordeiro vivo. Nossa, pastor, que breguice. Breguice é ser filho de Deus e agir como se fosse um bastardo. Isso é breguice. Breguice é ser filho de Deus e viver como um fracassado. Isso é breguice. É você saber que você pode todas as coisas em Cristo Jesus e mesmo assim se sentir incapaz de fazer alguma coisa. Isso para mim é breguice. Eu brinco com a Jaiane. Fala assim, não tem nada que eu não consiga fazer. Nada. Você me deu um avião na minha mão, pilota esse trem, só me fala como é que é. Nós vai na raça. Opa! Nunca tinha trocado uma lâmpada, queimou a lâmpada lá de casa, deixa que eu subo, Vitória. Agora eu sou o homem da casa, eu troco esse trem. A luz acendeu, eu assustei, quase caí do banco, experiência, mas eu consigo. Precisa arrumar não sei o que, dou meu jeito. Vamos fazer? Vamos. Como que você quer fazer? Que dia que você quer fazer? Para quando você quer fazer? Já tem alguma ideia de como que faz? Não, então procura quem faz. Vê como que ele faz. E bota o pau para quebrar, porque você é capaz. Ah não, pastor, não sou capaz. A gente aqui trabalha com células, para quem não sabe, estou encerrando. Não sou capaz de liderar, pastor. Não sei ler, não sei escrever. Pedro também não sabia. Engraçado que os discípulos de Jesus tinha gente de todo nível, tinha médico, tinha letrado, tinha uns que tinha tido a vida mais ou menos, tinha pescador, tinha contador, tinha de tudo um pouquinho ali. Para quê? Para mostrar que todo mundo, quando tem um encontro com Jesus e se torna filho, é herdeiro. E como você é herdeiro de Deus, você é capaz de fazer qualquer coisa nessa terra, desde que você queira. Desde que você queira. Pastor, eu quero me libertar então, mas eu não consigo. Justamente. Vamos trocar isso aí. Pastor, eu quero me libertar. Ainda não consegui. Mas tem data marcada. A partir do dia tal, eu nunca mais vou pôr um cigarro na minha boca. A partir do dia tal, no máximo, eu nunca mais vou ter bebido nenhuma latinha de cerveja. A partir do dia tal, no máximo, eu nunca mais vou pôr pornografia diante dos meus olhos. A partir do dia tal, no máximo, eu vou me libertar dessa depressão. Eu vou me libertar desse jeito meu, ríspido. Vou ser mais aberto para as pessoas, porque eu preciso manifestar aquilo que eu sou. O que você é? Você é filho. O que você vê o pai fazer? Amar, cuidar, perdoar. Libertar os cativos e os oprimidos. Dar água para aquele que tem sede, dar comida para aquele que tem fome, dar abrigo para aquele que precisa. Eu não ouvi Jesus falar que dava abrigo para quem precisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele dá abrigo. É isso que você precisa manifestar, irmão. Chega de balela, sabe, irmão? Chega de lixo. Lixo espiritual. Não vou falar que é evangelho, o que pregam por aí, porque não é, irmão. O verdadeiro evangelho se consiste nisso.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e manifestar na terra aquilo que você viu o seu Pai manifestando no céu. Esse é o Evangelho, irmão. É amar o pecador, mas não se conformar com o pecado dele e falar, cara, você precisa de mudança, velho. O tempo está chegando, o pastor Demi falou isso 3 vezes aqui. O tempo está chegando, cara, você precisa de mudança. Ai, mas você não me aceita como eu sou. Filho, eu te aceito como você está. Você pode vir do jeito que você está, mas a palavra de Deus nunca disse para você permanecer, não. A palavra de Deus nos diz ao contrário, vinde como estás, e eu vos aliviarei. Ou seja, a carga que você está carregando, quando você chega diante de Deus, Ele tira. É o pecado. Tá? Você pode vir do jeito que você está, com os vícios que você tiver, da maneira que você tiver, mas Deus nunca vai falar assim, pode permanecer, está tudo tranquilo. Sabe por quê? Porque quando Ele chegar, a trombeta soar, Ele vai olhar e falar assim, Ele veio. Ele vai subir comigo. Meu filho vai estar próximo de mim. Vai estar comigo no paraíso. Amém? Só os filhos de Deus ficam em pé. Quem não é, fica sentado, hein? Já estou avisando, levanta, não ouse levantar se você não é filho de Deus, não. Pastor, sou filho de Deus, mas não vou levantar, não. Irmãzinha está com o neném ali, né, irmã? Pode permaneça sentado, em nome de Jesus, não se esforce. Mas por que, irmão? Porque eu acredito que o Senhor tem muito para fazer através da sua vida. Na sua vida Ele está fazendo, mas Ele tem muito para fazer através da sua vida. O Senhor tem nos incomodado, eu acredito que não é só eu, mas muitos de nós, já vou orar por você. O Senhor tem nos incomodado que chegou a hora. A colheita está aí, irmão. É agora ou nunca. Pastor, mas os próprios cristãos estão mais distantes. Eles preferem ver o culto online do que vir na igreja. Não tem problema. A palavra de Deus é para todos, principalmente para aqueles que se dizem que já são convertidos, irmão. A gente vai resgatar eles também. Mas eu conto com você, e principalmente Deus, o seu Pai, conta com você para manifestar aquilo que você é na terra. Quem acredita numa grande colheita? Amém? Através de você virá essa grande colheita. Pastor, mas não ganhei ninguém esse ano. Não tem problema. Teve um cara que ganhou uma só pessoa para Jesus, que foi o pai espiritual de Billy Graham. Ganhou só o Billy. A única alma que conseguiu ouvir o cara se converteu, nada mais nada menos é que Billy Graham. Você acha que ele fez uma boa ou não, irmão? Quantas milhares de pessoas Billy Graham já alcançou, irmão? Às vezes a grande colheita é um só que vai alcançar milhares. Não olhe para a quantidade, irmão. Já falei isso aqui. Olhe para a qualidade. Espírito Santo de Deus. Eu sei que hoje não teve nenhuma novidade aqui, mas eu saio daqui nessa noite, após a ceia, Deus, com um sentimento de gratidão. De gratidão, Senhor, porque tinha pessoas aqui nessa noite que tinham perdido a sua identidade. Tinha pessoas aqui nessa noite perdidas. Não sabia quem de fato elas eram. Tinha pessoas aqui se chamando de servo ainda, quando você as chama de filho. Não tem problema nenhum, Pai amado, porque o filho também serve o Pai. Tinha pessoas aqui, Pai amado, que lançavam palavras contrárias a respeito de quem ele era para si mesmo, se chamando de incapaz, de burro, se chamando de azarento, porque nada que tenta fazer dá certo. Deus, e eu quero anular essas palavras agora pelo sangue de Jesus. Satanás, você que tem colocado esse tipo de palavra nessa mente aí agora, eu quero pedir que caia por terra em nome de Jesus. Essa pessoa não é um fracasso. Essa pessoa não é um filho mal amado, não é um mau filho.
Essa pessoa não fez nada de errado para merecer isso, Satanás. Nós repreendemos esse pensamento agora em nome de Jesus. Não, muito pelo contrário, é um filho amado do Senhor. É alguém que pode todas as coisas. É alguém feliz. Eu repreendo todo pensamento depressivo, todo pensamento negativo, toda palavra contrária em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Porque aqui nessa noite não existe ninguém que seja menor do que filho de Deus. Ninguém. E que o seu Santo Espírito derrame sobre eles a unção, a paz, os dons e principalmente os frutos, para que todas as pessoas possam ver a manifestação dele como filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que aceita essa palavra para o teu coração, aplauda Jesus bem forte.